Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Essa semana aconteceram alguns fatos bem interessantes e um deles foi a saída do ministro da Segurança Nacional, Jacques Wagner, trocado pelo Aldo Rebelo. E logo em seguida, agora um dia depois, teve ontem à noite o hangout onde o Dr. Ribas, um renomado jurista, pessoa que eu até respeito bastante, que vem fazendo um bom trabalho, mas cometeu alguns erros, né? Que ao longo desse vídeo eu vou argumentar. E a situação foi colocada de uma maneira nacional, para fazer uma chamada nacional e pressionar os militares de alguma maneira. Tem uma situação seguinte, quem é contrário a esse governo, e não é pouca gente, esse governo tem a Dilma Rousseff hoje, mais de 90% de rejeição. O Congresso Nacional, 82% de rejeição, 15% de aprovação. A Dilma tem 6% de aprovação. Os militares têm 73% de aprovação, em primeiro lugar, do povo brasileiro. Com 66% tem a OAB, com 63% a Igreja Católica. E a gente não pode chegar dizendo que a partir de um determinado momento, que foi o que o Dr. Ribas falou, pode até ter tido a melhor intenção do mundo, mas ninguém tem tal legitimidade para dizer alguma coisa nesse sentido. Se a gente está condenando que o ministério que coordena as Forças Armadas Brasileiras, que é o Exército, a Marinha Aeronáutica, está sendo comandado por civis, que civis estão dando ordens em militares e não tem a competência necessária para isso, nós condenando o nosso adversário ou aquela pessoa, aquele governo que a gente não concorda, e uma prática que nós não concordamos, nós não temos o mesmo direito e não temos a mesma legitimidade para poder fazer a mesma coisa. Se o outro está errado agindo daquela maneira, nós também estaremos se nós fizermos daquela maneira. É simples assim. Então não é possível que alguém em determinado momento determine assim, agora nós não vamos ter mais confiança nos militares a partir desse momento, se eles não agirem como a gente quer. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a coisa funciona. Infelizmente foi um erro por parte do Dr. Ribas nesse sentido. Eu tentei entrar no Hangout, só me foi dado acesso no finalzinho. Quando eu comentei isso, uma deselegância tamanha, ele interrompeu a minha fala e cancelaram o Hangout. Eu queria que houvesse um meia-culpa nesse sentido e que houvesse porque tinha um senhor que estava sendo achincalhado por exatamente tentar moderar essa situação. Eu quis somar coro e era necessária a minha presença ali. Eu não fui convidado para uma coisa que eu deveria ter sido convidado. Me lembrei até do Cazuza. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. Ideologia eu quero uma para viver. Me lembrei até do Cazuza na hora. Eu sou, antes no Orkut, no antigo Orkut, no falecido Orkut,
eu já trabalhava com a questão do nióbio. E o argumento do Dr. Ribas para desenvolvimento desse hangout, dessa discussão, era uma situação de crime de responsabilidade do governo federal pela manipulação indevida das terras raras brasileiras. Que ele nem sequer usou o termo terras raras, quem usou foi esse outro cidadão. E ele usou só a questão do nióbio. A questão do nióbio, ele até sugeriu, vamos fazer um grupo no Facebook ou nas redes sociais sobre a questão do nióbio é nosso. Senhor Dr. Ribas, eu sou o coordenador da campanha O Nióbio é Nosso, que é o maior grupo do Brasil no Facebook. Eu já faço isso desde o antigo Orkut. Dr. Ribas, eu sou a pessoa que trata dessa questão do nióbio e da exopolítica. Exopolítica, eu escrevo a respeito disso, eu acho que talvez eu seja o primeiro no Brasil a tratar desse tema. Tenho no meu blog profissional a discussão que o pessoal considera até teoria da conspiração falar esse tipo de coisa, que não acredita, de tão fantástico que seja. Mas quem trata desse assunto, quem trata desse tema sou eu, e vocês não me convidaram. Não me convidaram, e quando eu fui falar alguma coisa ainda me boicotaram. Cortaram a minha fala. O senhor cortou o meu direito de comentar, de argumentar. Se o tema era importante, por que não deixa as pessoas concluírem o tema, especificamente algo importante? Quando é para todos, não é para um se promover, é para todos, é para discutir realmente o tema. E se em algum momento existia alguém que pudesse agregar valor, eu sou cientista político, eu não sou criança. Eu sou um técnico, eu estudo isso há muitos anos. Não é que eu queira me promover, eu não preciso disso. Como o senhor também não precisa, então não tem por que agir dessa maneira. Nós não temos direito de, em momento algum, nos promover às custas dos militares do Brasil. Eles têm 73% de aprovação, não é o senhor, não sou eu, que vamos dizer que daqui para diante nós não vamos ter mais confiança nos militares. Uma campanha de desinformação não é possível ser feita, não pode ser feita. Não é assim que banda toca, não é assim que funciona o negócio. Se foi ou não intencional, não vem ao caso. Pode até não ter sido intencional da sua parte, mas o senhor fez. E é hora da gente tomar uma posição a respeito disso, a gente não pode agir dessa maneira. A gente tem que tomar cuidado com o que fala e como fala. O senhor mais ainda, porque o senhor é extremamente reconhecido pelo seu trabalho. O senhor é conhecido nacionalmente, eu sou conhecido vagamente pelas pessoas ainda. Sou ilustre desconhecido, as pessoas não sabem que eu existo ainda. Mas o senhor, as pessoas sabem. O senhor tem muito mais responsabilidade do que eu nesse sentido. O Brasil precisa hoje de pessoas abnegadas, que não queiram se projetar, que queiram fazer as coisas, que sejam soldados. A gente não precisa de generais. Generais já existem nos quartéis. A gente precisa de soldados, abnegados soldados que estejam dispostos a fazer sua parte pelo país. E nesse momento o senhor agiu errado e tem que reconhecer o seu erro, voltar atrás. Eu não sou contra nenhuma manifestação, mas esse seu comentário prejudica a nação, prejudica a confiança dos militares. O senhor tem que retratar-se urgentemente. Porque é um hangout que vai ficar no ar, que as pessoas vão discutir, vão comentar, e isso pode prejudicar a imagem de muita gente, né? Inclusive dele mesmo. Eu quero dizer para vocês o que é a importância dessa questão do nióbio no Brasil. Não é questão do nióbio especificamente, mas existem algumas coisas que são importantes serem ditas. O nióbio é uma terra rara. No Brasil realmente tem 98% desse metal. E terras raras
quem tem mais de 93%, se eu não me engano, é a China. No mundo, o maior número de terras raras do planeta está na China. Os poucos lugares onde existem terras raras que não existem na China, ou que só existem em alguns outros lugares, é no continente africano e no Brasil. E a China é o maior comprador dessas terras raras do mundo, de forma legal, legítima. Eles estão comprando, adquirindo de forma rara, de forma legal, legitimada, as terras raras do planeta. Eles não estão pirateando nem nada, estão fazendo direitinho. Só que essas terras raras poderiam ser transformadas em commodities e produtos e garantir assegurar espaço dentro de um projeto global ou interplanetário. E aí eu vou dizer assim, ó, na época da Idade Média, período da Idade Média, tá, quem tinha condições de fazer um navio eram poucas pessoas, como hoje, né? E essas pessoas que faziam embarcações ou que tinham embarcações, elas podiam buscar, os reinos, podiam buscar, os príncipes, os reis, podiam buscar outras terras e tomar posse dessas terras e enriquecer seus reinos, através da exploração do que tivesse dentro daquelas terras, né? Foi assim com a descoberta do Brasil, inclusive. Hoje, os navios do futuro são aeronaves. Cara, tu não faz remédio sem terra rara, tu não faz guerra sem terra rara, porque tu não consegue fazer míssil, tá? Principalmente sem nióbio, tá? Tu não consegue fazer míssil, tu não consegue fazer uma nave espacial sem nióbio, tu não consegue fazer produtos de alta tecnologia sem as terras raras. Os metais raros são aqueles que são ótimos condutores e que fazem hoje a nossa tecnologia funcionar, inclusive essa máquina que eu estou filmando aqui. E isso parece brincadeira, parece que as pessoas não dão importância para esse tipo de coisa. Mas sai o metal puro daqui e volta para nós, a peso de ouro, o nosso próprio metal. Tá? E o que acontece é o seguinte, quando tu tiver uma nave espacial e tu vai lá fincar uma bandeirinha num planeta, que é o que vai acontecer, e nesse século ainda a gente vai ver isso acontecer com a China está tomando o espaço dos Estados Unidos nessa questão, eles vão poder ter a tecnologia e os metais e não bastasse isso, se vocês analisarem o BRICS, tá? Brasil, que é aquele grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, o banco do BRICS é na China. Então a economia sendo voltada para o socialismo, ou sendo voltada para uma alternativa, uma segunda via de economia mundial, e sendo a China detentora da maior quantidade de terras raras do planeta, este século a China vai dominar o mundo. É o caminho, eles estão para esse caminho. Isso dentro de um processo econômico, de economia. E eles estão estabilizados, eles estão agora numa situação onde eles vão dar um salto de qualidade e onde o próximo crescimento da China vai ser na área de serviços, produtos e serviços. E isso vai dar um boom mercadológico neles. E dali para diante, para tomar a questão espacial, vai ser um pulo. Quando eles chegarem em um outro planeta, uma outra coisa, eles vão fincar a bandeirinha deles e vão começar a fazer exploração comercial daquele planeta, ou daquelas terras raras que lá estiverem. Eles vão trazer para cá, isso vai levar um século, dois, uma coisa assim, mas vai acontecer. E o Brasil está vendendo as terras raras que tem para deixar fazer estoque na China. Isso não é pouca coisa. Pode não afetar a gente agora, mas vai afetar as gerações futuras. E eu não tive chance sequer de poder falar isso na discussão de ontem de noite, no Hangout de ontem de noite. Por quê? Porque a preocupação das pessoas é se projetar, não falar o que precisa ser falado. A gente tem realmente problemas no nosso país e a gente tem realmente problemas no mundo. Mas a gente não pode ficar pensando em se projetar à custa disso.
Porque se a gente fizer isso, a gente não está sendo realmente brasileiro, a gente não está realmente fazendo a nossa parte. Campanha de combate à corrupção, cada um tem que fazer a sua parte. Essa campanha aqui, por exemplo, é do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. E é a única campanha legítima, porque é criada pelos Ministérios Públicos, de combate à corrupção. Então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não pode ficar fazendo o que a gente quer fazer e da forma que a gente quer fazer. A gente tem que ser altruísta quando for fazer alguma coisa, que não foi o caso aqui. Tá? Então eu estou realmente indignado com essa situação e eu tinha algo a acrescentar, que é a questão da exopolítica, que exo o que é? É fora do planeta. Política fora do planeta. Está sendo discutido? Está sendo discutido. O Brasil sabe disso? Sabe. Mesmo assim, está com uma política de favorecimento à China. Tá? E isso realmente é crime de responsabilidade. Nesse ponto o Dr. Ribas tinha razão. Tá? A gente tem como... O problema é que 80% do STF é indicado pelo próprio PT e por aliados. Então a gente sabe que eles não vão ser julgados por essa questão. O Dr. Ribas disse, porque é uma questão do... que o STF, ou melhor, que o artigo 142 determina que haja a cassação imediata por conta do crime de responsabilidade. Só tem uma coisa, isso é em tempo de guerra. Em tempo de paz, quem trata isso é o Ministério Público. Então, há muito boa vontade em alguns aspectos de querer defender o país. Mas impor isso aos militares e ainda percutir no erro e induzir as outras pessoas ao erro por conta da sua própria ignorância nesse aspecto, e foi duplamente ignorante porque não permitiu que eu concluísse a minha linha de raciocínio, isso não. Pode ser quem seja, pode ser quem for, não tem legitimidade e eu não dou essa legitimidade. Eu como brasileiro, não é cientista político, eu como cidadão não dou a legitimidade para ninguém dizer quem eu devo ou não confiar. Isso é uma questão minha, pessoal. Tá? Então não tem nada a ver, eu não sou contra o Dr. Ribas, não sou contra a liberdade de expressão, não sou contra as manifestações, eu acho que tem que acontecer manifestação, isso é controle social, só que não deste modo, a gente não aponta dedo, porque tem cada vez que tu aponta um dedo, tem 3 voltados para ti e 1 para cima. Tá? Então, por favor, moderem o tom, principalmente quando se tratar das Forças Armadas Brasileiras. Muito obrigado.